Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Ayala, sou especialista em Psicologia da Saúde Hospitalar e também especialista em Gestão em Saúde. Eu vou estar acompanhando vocês por todo esse curso e auxiliando o máximo possível aí nas questões relacionadas à psicologia. Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar ansioso. Pelo contrário, vocês vão sair daqui entendendo perfeitamente vários conceitos que ao longo das nossas aulas a gente vai estar trazendo aqui. Muitas vezes algum conceito pode não parecer familiar ou às vezes você nunca escutou, mas fique tranquilo, porque eu vou passar de uma forma bem suave para no final desse curso você ter toda a capacidade para até estar fazendo uma intervenção, às vezes com uma pessoa que trabalha junto com você, às vezes no seu ambiente de trabalho. Então, para a gente compreender melhor, antes da gente começar com tudo isso, com todo o assunto, a gente precisa entender o que estuda a psicologia. Então, a psicologia, basicamente, ela é a ciência do comportamento humano. E quando a gente fala em comportamento humano, várias coisas dá para trazer a partir disso. Poxa, eu sou uma pessoa, eu sou um humano, então tudo que está relacionado a mim, a psicologia lida. Então, algumas perguntas que normalmente a gente faz quando a gente relaciona comportamento. Por exemplo, por que nos é mais difícil compreender esta ou aquela matéria? Você já passou pelo colégio ou você já tentou estudar sozinho em algum momento e percebeu que você tem um pouco mais de facilidade para entender em português, por exemplo, e não matemática ou ao contrário? Então, a psicologia ela estuda isso. O que faz ser mais fácil para mim estudar uma matéria ou compreender aquela matéria e a outra não? O que será? Por que nos comportamentos, né? Por que a gente se comporta aí de modos distintos daqueles que desejamos? Sabe, às vezes a gente está numa situação da vida que a gente gostaria de fazer uma coisa e muitas vezes a gente acaba fazendo outra. A gente deseja muitas vezes emagrecer, às vezes a gente deseja estudar para passar em algo, ou às vezes a gente deseja várias coisas e a gente não consegue se comportar muitas vezes para alcançar aquilo que a gente deseja, para cumprir aquelas metas, porque desejar todos nós podemos. Agora, cumprir e de fato realizar esse desejo se torna um pouco mais difícil. Então, como que a gente tem que se comportar para conseguir realizar algumas coisas, principalmente relacionado ao trabalho? Então, a gente estuda isso também na psicologia. Outra pergunta que muito se faz é por que em certas ocasiões a gente sente medo e a gente não tem muita razão para explicar, né? Sentimos medo às vezes sem razão nenhuma. Isso a gente às vezes acontece de uma forma natural, em situações simples do dia a dia da nossa vida, por exemplo, uma entrevista de emprego, ou às vezes quando a gente está fazendo algo novo, algo que é desconhecido para a gente sente aquele medo. E muitas vezes também algumas questões mais patológicas. Quando eu falo patológicas, eu estou querendo dizer o quê? Questões relacionadas à saúde, questões que se tornaram doenças. Então é um medo às vezes desconhecido que a gente não sabe por que vem, a gente não entende a razão daquilo, e o medo é uma emoção. Então a psicologia também estuda esses comportamentos relacionados à emoção, por que a gente sente ou não sente algo, e por que algumas pessoas passam às vezes por uma experiência e outras sentem de uma forma totalmente diferente aquela experiência. Outra pergunta está relacionada por que às vezes a gente fica insensível ante aos fatos que deveriam nos emocionar, sabe? Muitas vezes a gente passa por algumas situações, algumas experiências de vida, ou você já deve ter ido no cinema com alguém, ou assistindo um filme aí na sua casa, e daí quando você se pega, você está olhando ali, né, para o colega do lado ali, para a namorada, para o namorado, ou aquela pessoa que está te acompanhando, e você vê aquela lágrima escorrendo no rosto dela. E você olha para você fica assim meio com vergonha, não sabe o que está acontecendo e se pergunta, né? Mas por quê? Né?
que aquela pessoa sentiu isso, essa emoção, e eu estou insensível, não escorreu lágrima nenhuma nos meus olhos. Será que eu tenho algum problema? Bom, não precisa se preocupar com isso, tá? Super normal, cada pessoa sente de uma determinada forma. Mas a psicologia, como ciência do comportamento humano, ela também busca entender por que algumas pessoas se sentem de um jeito e outras pessoas se sentem de outras formas. Então, tem muitas perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? A psicologia é uma ciência que estuda esses porquês. E a resposta, ela só pode ser respondida por ela, pela psicologia. Então, por isso que é importante. Eu sei que às vezes você não está fazendo um curso para ser psicólogo e muitas vezes nem quer se aprofundar tanto no tema, mas a psicologia, eu te garanto, vai te auxiliar em muitas questões da sua vida e do seu trabalho também. Então, algumas pessoas relacionadas à psicologia e à experiência que a gente passa durante a nossa vida vão dizer: a experiência, né, é a mãe da ciência e só vem com cabelos brancos. Isso aí está querendo dizer o quê? Que você, né, vai ter a experiência ao longo da sua vida e que você só vai conseguir se dar bem ou alcançar um sucesso quando você já for velho, né? Quando você já tiver muita experiência. Ela só vem, né, com a velhice. Mas é pouco prático a gente, né, começar a conhecer o comportamento humano só quando a gente já está próximo de sair dela. Sair dela do quê? Da nossa vida, né? Seria muito mais interessante, concordam? A gente entender o comportamento humano enquanto a gente vive, enquanto nós somos jovens ou enquanto a gente tem algo a oferecer no nosso dia a dia, nas nossas práticas. Então, é bom aproveitar esse conhecimento. Esse conhecimento não é um conhecimento só que é restrito, às vezes, para uma universidade, para uma faculdade. Pelo contrário, é um conhecimento que está em volta da gente a todo momento, não só no trabalho, mas nas relações, às vezes, que a gente tem de troca dentro da nossa casa, com a nossa família, com nossos amigos, também no ambiente de trabalho, às vezes com um chefe, às vezes com um colega e muitos outros relacionamentos que a gente pode ter aí no dia a dia. Então, quanto mais cedo vocês tiverem uma compreensão melhor sobre a psicologia, mais cedo vocês vão estar capacitados para estar agindo e para solucionar aí várias coisas relacionadas à rotina, ao dia a dia. Então, isso daí foi uma breve descrição, né, do que é psicologia. A gente vai continuar falando mais sobre isso e nesse momento é só. Muito obrigado. Quem quiser me acompanhar, tá aí meu Instagram, @psico_thiago_ayala, tem o e-mail também e acompanha aí as redes sociais do CETEPS, certo? Obrigado.